A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra com o tema O Amigo Importuno, realizada por Ana Elisa, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Irmãos e amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Inicialmente, gostaria de relembrar o mentor espiritual Emmanuel, quando nos diz: a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Por isso, agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez proporcionando a tantos corações os ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita. O estudo escolhido para as reflexões de hoje se refere à parábola do amigo importuno, descrita pelo evangelista Lucas, do capítulo 11, versículos de 5 a 13. Apenas lembrando que as parábolas são histórias com fundo moral utilizadas por Jesus para reforçar os ensinamentos, uma vez que na época não havia papel, livros, e como a história é uma garantia em que os ensinamentos ficariam na memória de quem o escutasse. O evangelista narra que o Mestre Jesus, após ensinar a oração do Pai Nosso aos discípulos, conta a parábola do amigo importuno. Então eu vou ler na íntegra a parábola. Se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite, e lhes disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar para tus dar. Digo-vos embora, não se queira levantar para lhes dar, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará em vez de um peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito aos que lhe o pedirem. Então, meus irmãos, podemos entender nesta parábola 3 situações diferentes, representando a oração, a prece. É o pedir, é o peregrino que chega de viagem. É o buscar, o amigo que o hospeda. E bater, é o terceiro amigo que é procurado à meia-noite. Jesus utilizou do personagem de um amigo para se referir à prece, à necessidade da oração, como meio de criar a sintonia com Deus, nosso Pai Criador, que nos proporciona todas as condições para a nossa evolução espiritual, que processa através do corpo físico, de acordo com as inúmeras encarnações. O espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos conta no livro Boa Nova que, certa vez, ao entardecer nas margens do lago de Genezaré, o apóstolo, o discípulo Simão Pedro, que era um homem simples, generoso, rude, consigo mesmo e com os outros. Mas o pescador, ele vivia frequentemente em contato com a natureza e tentado em seus sentimentos humanos, examinando as suas dificuldades existenciais em pensamento. Simão Pedro apresentava no seu íntimo as mesmas dúvidas que nós, hoje, também sentimos. Através de uma vida difícil, ele efetivamente resolveu abrir o seu coração para Jesus. Uma vez que ele tinha tanta admiração e um amor incondicional
pelo Mestre Jesus. E lembrando, meus irmãos, que Jesus frequentemente ele realizava o evangelho no lar, na casa do pescador, do Simão Pedro. Então, aproveitando numa dessas ocasiões para um diálogo sincero e amoroso. Então, ele faz a pergunta para o Mestre Jesus: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Jesus responde a ele: Como não, Pedro? Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, sob nomes diversos. E Jesus ainda continua: Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Mas o discípulo, Simão Pedro, ainda inquieto, insatisfeito, ele volta novamente a perguntar ao Mestre: Mestre, como devemos interpretar a oração? Então Jesus imediatamente responde à interrogação: Em tudo, Pedro, a oração deve construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. E nessa altura do diálogo, Simão Pedro ouviu o Mestre com uma compreensão nova, porque ele havia compreendido a amplitude de todo o ensinamento do Mestre. Mas ele se esforçava a fim de cultivar ainda esse intercâmbio perfeito entre o Pai, o Pai Criador, sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara. E decorridos alguns dias, novas dúvidas surgem ao impulso natural da prece. Então Simão Pedro também, em determinado momento oportuno, ele novamente vem a questionar o Mestre: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E Jesus pergunta para ele: que tens pedido a Deus? E o Simão Pedro responde: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então, nesse momento, conta o espírito Humberto de Campos que Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, Jesus, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção ao pescador: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, nesse momento, o apóstolo guardou o silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Então, meus irmãos, observamos este diálogo amoroso e fraterno entre o mestre e o discípulo Simão Pedro, que todas as orações são ferramentas de comunicação com Deus e que nenhuma delas
fica sem resposta. É interessante também observar que a resposta virá não no tempo que eu acho, que eu penso, mas no tempo de Deus, respeitando todo o princípio de justiça e misericórdia. E aí nós podemos detalhar um pouco mais a parábola, observando a primeira situação das 3 apresentadas por Jesus. Então, um peregrino que chega de longe e necessita de hospedagem. Fato muito comum na época entre os judeus e um costume levado muito a sério. Sendo uma região, a Palestina, muito quente, as pessoas sempre andavam ao entardecer para a noite, por ser menos quente, né? Próximo ali dos desertos. Então, pedi e dar-se-vos. Pedir, na parábola, está representada pelo movimento da alma, na dinâmica da sintonia pela prece. Podemos entender melhor quando o codificador, nosso querido Allan Kardec, na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, quando o apóstolo Paulo nos diz: gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. E para exemplificar, lembramos no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, quando o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele relata quando o próprio André Luiz, que escreveu o livro, a sua desencarnação, depois de 8 anos no umbral, ele próprio descreve. Isso é se referindo à nossa sintonia, a importância de estarmos em sintonia com o Pai Criador e sempre com o coração aberto para que o auxílio efetivamente seja presente. Então, o André Luiz nos conta que foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se em uma atitude renovadora. Tornara-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagra orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para erguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então, nesse momento de tanta sinceridade e verdade nos seus sentimentos, ele percebeu que naquele instante uma voz falava com ele: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quem sois, generoso emissário de Deus? Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Então, neste momento, ele é socorrido e encaminhado para a colônia espiritual Nosso Lar. Aí, meus irmãos, nós podemos entender que somente após ter elevado o seu pensamento e sentimento a Deus, que a ajuda espiritual se fez presente. O que, na verdade, poderia ter acontecido quando, logo após a sua desencarnação, uma vez que a sua mãe, a mãe de André Luiz, estava presente naquele momento. Mas ele não percebeu. Isso só aconteceu depois de anos, quando ele se encontrava no umbral. Agora nós podemos entender o segundo amigo é quem concede a hospedagem, que na ocasião não possuía o alimento para oferecer a um amigo que chegava de longe, mas imediatamente sai em busca de ajuda,
E aí nós podemos nos colocar na situação desse amigo. Quantas vezes socorremos um irmão em dificuldades? Intercedemos por alguém que nos pede ajuda, porque às vezes nós também não conseguimos, nós mesmos, resolvermos ou ajudarmos o irmão, mas nós vamos ao auxílio dele através de outras pessoas. E aí nós podemos lembrar do buscai e achareis. Buscar é o esforço, o trabalho, o movimento da alma, ampliando o merecimento, onde o próprio Cristo nos afirma: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Está no capítulo 25, buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós podemos também, para ilustrar essa passagem, nos lembrar um dos casos do médium Chico Xavier, que certa vez, de muitas vezes, né, que ele trabalhava até tarde da noite no centro espírita, né, Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, que era próximo a Belo Horizonte, ele atendendo a tantos os irmãos encarnados quanto os irmãos desencarnados, né, de um plano e de outro, ele começa a se sentir muita dor nos olhos, que constantemente já era uma dor quase que natural para ele, que ele sentia, mas neste dia especificamente, os olhos dele lacrimejavam, sangravam. Então, em determinado momento, ele percebe a presença do espírito amoroso do Antônio Loreto Flores, que era um dos pupilos do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele pede um remédio para aliviar a sua dor. Nesse mesmo instante, o irmão Flores, ele comunica, né, através da sintonia do pensamento com o Dr. Bezerra de Menezes, que vem imediatamente atender o Chico. Então ele inicia o diálogo. Mas Chico, por que você não me disse que estava passando mal da vista? Eu lhe teria medicado. E o meu de médium, né, emocionado por ver a presença do Dr. Bezerra de Menezes ali, todo iluminado, refletindo bondade, e ele pede: Dr. Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como uma besta cheia de pisaduras que precisa curar-se para continuar seu trabalho e ganhar seu pão de cada dia. Cure, pois, por caridade os meus olhos doentes. Então, nesse momento, né, o irmão também brinca com Chico Xavier. Se você, caro Chico, é uma besta, e eu, quem sou? E aí, o Chico diz para o Dr. Bezerra de Menezes: o senhor, Dr. Bezerra, exclama o Chico, é o veterinário de Deus. Então, este e muitos outros casos, meus irmãos, estão no livro Lindo Casos de Bezerra de Menezes, que é uma obra muito interessante e enriquecedora para o nosso dia a dia, né? Para a aplicação diária. E agora, nós podemos ver o terceiro caso, que é o terceiro amigo, que Jesus se refere na parábola, é o amigo importunado à meia-noite. Então, a meia-noite no Novo Testamento simboliza incerteza, dificuldade. Inicialmente, esse terceiro amigo, ele apresenta resistência auxiliar, mas cede devido à persistência, à insistência daquele que necessita de ajuda, criando uma comunhão de pensamentos e sentimentos e sendo concretizada por atitudes fraternas, amorosas em relação ao próximo. É o batei e abrir-se-vos-á. E o Cristo nos afirmou: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus irmãos, para ilustrar essa passagem, nós podemos lembrar do cego de Jericó, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 52, que era o amigo, o irmão, né, o cego Bartimeu,
que ele era cego de nascença e que vivia na cidade de Jericó. E certamente estava a pedir esmolas e ficou sabendo que Jesus passaria por aquela cidade. Então ele, de tanto insistir, né, ele chama pelo mestre quando o mestre está passando por ali: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus pede para chamá-lo e reconhece e diz para ele: ânimo, Bartimeu, levanta-te. E ele levanta porque Jesus estava o chamando. Então Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? Então o cego diz: Senhor, eu quero enxergar. Então Jesus diz: que faça a sua vontade. E aí o cego passa a enxergar. Então, meus irmãos, é a nossa persistência, a nossa insistência em procurar ajuda, sempre em que estivermos dificuldade, tivermos necessidade. E assim, que Jesus nos ampare todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.